Boa noite a todos. Boa noite aos meus amigos intervencionistas. Os intervencionistas verdadeiros, como eu sempre costumo dizer. Porque os demais, domingo, estavam em peso votando, ou muitos deles foram votados e hoje já fazem parte do sistema. Honestamente, eu não queria mais fazer vídeo algum. Nesta etapa, esse vídeo será o último. Porque domingo nós encerramos um ciclo. Um ciclo onde nós lutamos com unhas e dentes para que as Forças Armadas viessem em nosso socorro. Fomos para as ruas, fizemos vídeo, eu falei sozinha, fomos em ponte, fizemos buzinaço, enfim, tudo que estava no alcance de um ser humano que muitas vezes foi sozinho para as ruas, assim como eu. E a grande esmagadora maioria não foi. Não tiveram tempo. Ou não tiveram tutano para ir para as ruas, porque eles têm medo do exército. Eu não tenho, porque graças a Deus eu não tenho rabo preso, então eu não sou comunista. Eu sou nacionalista de 64. Então eu não tenho medo não. Eu trabalhei em 64 nas fileiras para que o Jango saísse e não entrasse o comunismo no Brasil e nós não nos tornássemos uma Venezuela, ou uma Cuba, ou a Rússia, ou a China, a Coreia do Norte, por aí. E nós tínhamos tudo para isso, mas a sociedade estava muito unida, todos nós amávamos a nação e fomos para as ruas. E pensávamos no nosso futuro. A gente era muito jovem, eu tinha 19 anos e 17 e meio mais ou menos, na renúncia do Jânio, também eu estava nas ruas. Agora eu queria saber hoje, como esse povo que votou está sentindo? O que vocês esperam para daqui para frente? Porque aqui termina o ciclo. Acabou a esperança da intervenção militar. Acabou. Hoje nós não... Eu ainda sonho com isso. Porque eu não nadei para morrer na praia. Pode ter certeza disso. Para mim não morre aqui essa situação não. Mas para muita gente já morreu. Mas no meu caso não é esse não. Porque eu nunca dou os meus casos por perdido. Primeiro porque eu nunca vi uma eleição tão inconstitucional, fraudulenta, sem entusiasmo, sem patriotismo, sem civismo. Uma eleição que parecia mais com um enterro, né? Um velório, sepultar alguém, como essa eleição que eu vi. Não havia entusiasmo, não havia aquela alegria de dizer nós vamos votar porque nós vamos melhorar o Brasil. Não, o povo foi votar, fez uma algazarra na rua que deu nojo, porque não havia verdade nem na comemoração. A gente sentia que não havia verdade. Havia um alívio de dizer, daqui para frente, se Deus quiser, ninguém mais vai cobrar nada de nós, que nós precisamos para as ruas. Daqui para frente nós entregamos a nossa situação nas mãos do Bolsonaro, de que se vire. Mas quem é o Bolsonaro? Vocês conhecem? O que é que o Bolsonaro fez durante 30 anos como deputado? E o que vocês esperam que ele faça daqui agora como presidente da República? Primeiro, ele não tem maioria no Congresso. Nem no Senado, nada, ele não tem maioria. Ele vai governar praticamente sozinho. Pode ser que os comunistas o ajudem, porque ele sempre foi muito amigo do Lula, amigo do Hugo Chávez, amigo do Maduro. Ele tinha umas amizades meio assim, que deixa a desejar.
Eu costumo dizer, eu sou muito franca no que eu digo, e muita gente tem ódio mortal quando eu falo as coisas. Porque eu falo o que eu quero. Porque ainda estamos numa democracia. Tá por pouquinho, tem um fiozinho, assim, um fiozinho de cabelo de democracia. Mas ainda me dá o direito de ir e vir, de expressão. Se o Haddad tivesse ganho, nós íamos ter uma morte súbita. Porque ele é comunista assumido de carteirinha. Porque o seu apadrinhado, que é o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, de dentro da cadeia ainda das ordens para os petistas aqui fora, foi quem fundou o Foro de São Paulo. Para quem não sabe, ele foi fundado em 1990, eu acho que é isso. E tem o nome de Foro de São Paulo porque a primeira reunião foi aqui em São Paulo. Então, nós aqui de São Paulo estávamos desgraçados, porque ele só tem 118 processos, o senhor Haddad. Então era morte súbita para nós. Agora eu costumo dizer que com o Bolsonaro, hoje presidente, mas ainda não empossado, então ele ainda é um presidente eleito só, nós teremos um câncer com metástase. Nós vamos devagarinho para sofrer, porque queiram vocês ou não, o processo para o comunismo vai continuar. Pode vocês ter certeza disso, porque tudo que houve nessa eleição, desde lá de trás, do início, desde 86, isto vem sendo trabalhado e aparelhado e acerta uma coisinha aqui, outra coisinha ali, para que isto chegasse neste ponto, que foi o último ponto para se fazer uma nova constituinte e nela dizer que nós somos um país socialista. Portanto, o nosso presidente eleito, domingo, recentemente aí, com todo o respeito que eu tenho, porque hoje ele é um presidente, mas nem por isso eu tenho que deixar de falar aquilo que eu sinto, porque afinal de contas o salário dele, quem vai pagar seremos nós, o povo. E precisa que ele governe, e lembre a hora que ele estiver governando, se é que ele vai chegar lá, que ele lembre-se que ele tem que governar para o povo, que faz o pagamento dele e dos demais que estão ali naquele chiqueiro. E que não governe como os governantes de hoje estão fazendo para si. Cada um está governando para os seus interesses, para as suas malas de 500 mil que saem nas madrugadas da vida. Que ele nunca houve, que a gente saiba, um deslize, que ele tenha feito uma falcatrua, um roubo, nada. Eu nunca soube de nada disso. Mas ele que pense bem quando ele estiver governando e faça para o povo e não para si. Porque o povo está cansado de só pagar, pagar e pagar para dar dinheiro para Cuba, para Venezuela, para todos esses países que tem por aí, para a África. Dinheiro nosso. Quebraram a Caixa Econômica, venderam já metade. Quebraram o Banco do Brasil, quebraram o BNDES, enfim, venderam a nação. E aí eu pergunto, onde estão as Forças Armadas? As Forças Armadas são as responsáveis pela soberania nacional. Venderam nossos aquíferos, venderam nosso pré-sal, venderam a Amazônia, venderam as usinas, enfim, só faltaram vender todos nós. Assim mesmo não vendeu porque ninguém quer. Brasileiro ninguém quer. Nação nenhuma para fazer o que com o brasileiro? A não ser para ser escravo deles. Porque é um povo frouxo, um povo covarde, um povo vagabundo que só pensa em festa e farra, cachaça, mulheres só. Não pensa no amanhã dos seus filhos. Não prestam nem para isso. Para pensar, não, vamos lutar para
que os nossos filhos amanhã não tenham um governo comunista, porque vocês não têm noção do que é um comunismo. Vocês não têm noção. Vamos falar assim no que é mais primário. Por exemplo, tirar os seus bens, confiscar o que vocês têm, casa, terreno, loja, tudo, até o seu corpo você não é mais dono. Mas é isto que vocês estão procurando. Como? Quando nós pedimos, não votem em ninguém, mostre a esses malditos políticos que nós não queremos mais esse sistema podre que nós estamos vivenciando. Tanto no primeiro turno quanto no segundo, nós, os nacionalistas de 64, pedimos encarecidamente: não votem. A eleição não salva a nação. O que salva a nação é a intervenção militar. Não. Foram todos votar. Claro, teve muita abstinência, mas mesmo assim deu para fazer a festa. E agora? Terminou esse ciclo. E agora vocês vão esperar o quê? Vocês esperam realmente o quê? Gente, vai continuar tudo como está. Bolsonaro só tem papo. Só é um Fabiano que acabou de eleger um monte de Fabiano aí. Nós sabemos todos que foram eleitos com a ajuda dele. Inclusive o São Paulo agora tem um governador Fabiano, que é o senhor João Dória. Espera o quê? O que é que você vai esperar para São Paulo? Nada. Nada. A não ser o povo continuar sendo escravos desses malditos comunistas. Aliás, eu ouvi uma conversa, que eu não quero nem acreditar que isso é verdade, que estão pensando em privatizar o exército. Fazer acho que uma junção entre o exército brasileiro e a China. Gente, mas isto é de uma estupidez tão fantástica que eu juro por tudo quanto é sagrado que eu queria ser surda para não ouvir isso. Não é possível isto ser verdade. Sabe quando aconteceria isso com os nossos militares de 64? Jamais. Jamais. Porque jamais um militar de 64 prestou continência a um comunista sequer. Qualquer militar, coronel, capitão, tenente, qualquer um, general, jamais, e nenhum deles levou um filho para sucedê-lo dentro do palácio do governo. Hoje nós vivemos uma oligarquia total. É só pelego que tem lá dentro. E os pelegos vão trazendo filho, neto, bisneto, né? Sim. De desgraça em desgraça, nós estamos aqui, aguentando as pontas. Até quando vocês acham que a gente vai aguentar? Vocês acham que eu fiquei feliz com a eleição do Bolsonaro? Não. Você, claro, eu chorei o dia inteiro de desgosto, porque não era isso que eu queria. O meu sonho dourado era ver o Brasil tomado pelos braços, pelas mãos fortes, pela mão amiga e braço forte dos generais, e eles dissessem: aqui não, agora nós vamos limpar este chiqueiro, vamos tirar todos os ladrões, todos os ordinários que estão aqui dentro, todos os vagabundos que estão aqui dentro, todos os comunistas, com um tribunal militar, assim como foi falado que tinha 11.600 a ser julgado, e que o tribunal militar estava pronto. Falar é fácil, cumprir é difícil. E agora? Vocês querem que a gente pense o que das nossas Forças Armadas? Que é o sonho da minha vida, era ver o Brasil entregue nas mãos das Forças Armadas. O que eu posso pensar? Que estão todos aparelhados? Não, eu não quero pensar nisso. Não quero. Porque eu sou de uma época onde os nossos generais nos tomaram nos braços como verdadeiros pais. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. Eles não foram militares ou não foram presidentes. Eles foram nossos tutores. Eles tutelaram o Brasil e elevaram esta nação.
E onde estão as nossas forças armadas que não estão vendo o Brasil sendo vendido, entregue para comunista, entregue todinho, sendo entregue para a China, com a maior cara de pau na nossa cara, e ninguém diz nada, nenhuma palavra sequer. Gente, eu juro que eu estou falando para vocês com um nó na garganta, com vergonha de ser brasileira. Se eu não tivesse meus netos, que é o sonho da minha vida, eu ia embora do Brasil, nem que fosse para o Paraguai, mas eu não queria ficar neste lixo que se tornou o Brasil. O Brasil se tornou um país eco, um país de merda, que está nas mãos de comunista, esperando só o Bolsonaro entrar para fazer uma nova constituinte e lá rezar. A partir de hoje, o Brasil tornar-se-á uma nação socialista. É isso que vocês querem? Vocês estão felizes com a eleição do Bolsonaro? Pois então curtam essa felicidade, porque vai durar pouco a felicidade de vocês. Muito menos do que vocês imaginam. Até janeiro que este homem vai entrar, vocês vão viver mais ou menos como nós estamos vivendo agora. De janeiro em diante nós seremos uma Venezuela, porque ele não vai ter condição de governar sozinho. Primeiro porque ele tem um gênio difícil. Ele não sabe ser polido, ele não é. Ele não tem equilíbrio emocional para um chefe de Estado, não tem. Ele é um déspota, é um homem preconceituoso, mentiroso, ele fala umas coisas cedo, de tarde ele está falando outra. De repente, que não mais que de repente, ele sarou, ele se curou, ele falou que quis, foi pra rua, militar, fazendo festa porque ele ganhou a eleição. Por que vocês vão ganhar a eleição dele? Ele não é mais militar, nem ele e nem o Mourão. Eles são reservistas. Hoje eles são políticos, sendo que o Bolsonaro é 30 anos político. E saiu do exército a convite. E ele fez o que pelo Brasil? Nada. A única coisa que ele fez foi encher o congresso de família dele. Agora ele consertou todos da família dele. Estão todos arrumadinhos lá. Capaz de ele fazer um bom governo no primeiro ano, para ele, o filho dele sucede, e assim todos eles serão os próximos presidentes. Quem sabe vão se perpetuar no poder e ser assim uma espécie de ditadores, ou um presidente de esquerda. Eu não confio mais em ninguém, não. Não. Depois que eu não posso, tive o desprazer, tive a infelicidade de não poder mais acreditar nos homens das nossas Forças Armadas, da instituição, sim, eu respeito e acredito, porque a instituição de Caxias, ela existe e eu vou respeitar pro resto da minha vida. Porque eu fui feliz em 64 a 85. Feliz, felicíssima. Anos dourados da minha vida. Mas de 86 para cá foi desgraçadamente difícil viver. E daqui para frente eu não sei o que me espera. Sinceramente que não. Mas uma coisa eu deixo bem claro aqui. Eu perdi uma batalha, mas a guerra eu não perdi. Vocês vão ter que me engolir. Porque eu sou brasileira, não devo nada, sou limpa na polícia, não tenho problema nenhum, tenho o direito de ir e vir, o direito de falar, não votei, não vou votar, nunca mais na vida, porque eu quero que político morra. Político bom pra mim é político morto. Porque eu só sofri na mão desses infelizes que nos roubaram, brincaram conosco, nos fizeram escravos. O Brasil hoje é uma grande senzala e nós os seus escravos. E amanhã seremos escravos da China. Pode ter certeza disso. Pode contar com isso. Infelizmente, Jair Bolsonaro será o presidente nosso. Já é eleito.
mas tomará posse depois de janeiro. Aí nós teremos que nos curvar perante Vossa Excelência, o Presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. Infeliz, desgraçadamente. Boa noite.